Agora, falando de presidente, a gente tem um youtuber que é o Felipe Neto. E você acha que ele tá com um feelingzinho de querer ser... Ele tá começando a apitar alguma... Eu tenho certeza. Eu sinto cheiro de youtuber que vai disputar a eleição, eu sinto aqui, ó, de longe. E você acha que ele tem condição de governar o país? Porque ele tem uma carreira, por mais que a turma reclame dele, ele tem uma carreira importante. Uma carreira no importante, YouTube. sim, Ele claro. tem muita view, né? Não, tem muita visibilidade, mas daí a governar o país é outra coisa. É outra história. É, né? O buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Acho que, assim, questão de gestão pública, mesmo de... O Felipe Neto, pra mim, uma das piores coisas que ele faz politicamente, independentemente dele ser de esquerda, que deu discordar disso, uma das piores coisas que eu acho que ele faz é utilizar os seguidores dele como exército. Que é tipo, tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui tá falando alguma coisa que eu discordo, que eu acho que é uma grande merda. Vai lá e ataca esse cara, vai lá e cancela esse cara. Isso pra mim é uma das piores coisas que você faz, porque primeiro, você tá fechando completamente o diálogo com aquele cara. E quando... Diferente do deputado, o deputado tá lá para defender um segmento da sociedade, uma parcela. O deputado pode ter 99% de rejeição e 1% de aprovação que ele se elege e tá lá representando 1% descendo o cacete nos 99%. O presidente não. O presidente representa, inclusive, quem não votou nele. Assim como o prefeito e o governador. E o Felipe Neto não teria a mínima condição, porque ele ia sair cancelando os caras que não votaram nele. Mas isso não é um método... Como eu sempre digo, eu entendo pouco de política, mas eu tenho a impressão que a esquerda ela gosta muito de cancelar, né? Ela gosta... Então isso não é todo mundo que é da esquerda não faz o cancelamento? Não acho que seja todo mundo. Acho que você tem uma boa parcela da esquerda que segue essa cartilha aí de politicamente correto, né? Do que você pode e o que você não pode falar. Mas tem outra que é crítica, né? Você tem muitos humoristas americanos que são de esquerda e criticam isso e inclusive falam, é por causa dessa merda que vocês criaram, de um ficar cancelando o outro, inclusive dentro da própria esquerda, que a gente tá nessa situação com o Trump no poder e etc. Então, eu acho que tem gente de esquerda que não sai cancelando os outros. Se você fosse dar uma dica pro Felipe Neto, o que você falaria para ele começar como prefeito ou, sei lá, síndico de algum prédio? O Felipe Neto, ele primeiro precisaria ter uma experiência como vereador. Ele precisaria começar como vereador para ter uma experiência para ele ver como é difícil aprovar o nome de uma rua. Fazer sucesso no YouTube fazer outra coisa porque aí você precisa sentar, por exemplo. Tem um vereador aqui de São Paulo, do MBL, que é o Fernando Holliday. O Holliday, ele discorda, assim como eu, completamente do PT. Sim. Só que para aprovar, agora, na semana passada, ele fez uma comissão no início do mandato, há 3 anos atrás, para analisar leis inúteis e burocráticas da cidade de São Paulo para revogar. Foi uma comissão para não legislar, mas para revogar a lei. E aí ele precisava da assinatura de praticamente todos os partidos para fazer aquela comissão. E para conseguir a assinatura do Suplicy, que é vereador, ele precisou ficar 6 horas escutando sobre renda mínima. E o Suplicy falando naquela velocidade maravilhosa que ele fala, né? Mudando a entonação sempre, né? Muito dinâmica e tal. O Felipe Neto não seria capaz de escutar uma pessoa que discorda dele durante 6 horas, sentar para conseguir uma assinatura para revogar. E agora que o Holliday teve o resultado. Ele conseguiu revogar 100 leis. Pra você ter uma ideia, a cidade de São Paulo tinha uma lei municipal que regulamentava como você deve lavar a laranja. Então, você tinha... Não, e tinha descrição na lei. Movimentos circulares com a mão, água corrente. É um negócio bizarro. Total. E isso só alimentava máfia de fiscal. Porque aí o fiscal ia numa lanchonete... E pedia um cascalinho. Via o cara... não é assim que lava a laranja. E aí vai... Pedia um negocinho, mas você me dá um cafezinho aqui, um passarinho aqui e tal. Então é cheio de leis assim. Cheio. Vestimenta de feirante também era padronizado. Precisa ser de determinado material, determinado padrão.
E ninguém seguia, porque é um negócio antigo, ninguém lembra e que também não... Não se pratica. Não tá nos usos da sociedade, né? Você não vai ver um feirante com uma roupa diferente e vai falar, putz, esse cara é um criminoso, né? Não tem a rejeição da sociedade, né? Pra aquela lei ser respeitada. Mas o fiscal utilizava pra perseguir quem ele não gostava, né? Uhum. E aí ele conseguiu revogar isso, mas enfim, fechando, né, do assunto Felipe Neto, basicamente você precisa conversar com o cara que discorda diametralmente de você e conviver com aquele cara durante 4 anos, né? Pelo menos. Você tá falando assim de uma forma resumida que o Felipe Neto é tipo aqueles cara que é o dono da bola e se não tiver a bola que ele colocar, não tem jogo. Assim. Exatamente. É uma coisa... Ele ia virar ditador, então. E tem esse tipo de vereador e de deputado que é o cara que só xinga os outros e nunca prova nada. Que, mas no final das contas é um cara que só tá custando, mas não tá produzindo nada.